Sejam bem-vindos ao terceiro capítulo da série The Chosen. Vamos lá, pessoal. Fala oi pro pessoal aí. Oi, gente. Olá, pessoal. Bom vez. dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Muito bem, então nesse podcast a gente fala sobre a série The Chosen, que você pode acompanhar os capítulos no Netflix ou no aplicativo próprio The Chosen, que é gratuito. Nós vamos falar do capítulo 3, em que Jesus fala às criancinhas, deixai vir as minhas criancinhas, não é isso? E aqui vocês sabem que a gente está estudando juntos. Então, se você notar algum erro, alguma coisa que a gente falou errado, coloca no comentário. Estamos aqui para aprender, não tem problema nenhum. Estamos aqui produzidos aí pela TV Mundial do Espiritismo. Queremos agradecer a chance de poder estar trazendo esse programa para vocês. Muito bem, pessoal. Quem que vocês querem apresentar hoje aqui? Fala. Então, temos uma convidada Eita, especial bacana. que faz o curso, mas em outro, ela estuda, né, no mesmo horário, mas em outro instituto. Fala oi. Oi, gente. Meu nome é Tarsila e eles me chamaram porque a infância e a criança faz parte da minha vida. Eu trabalho com crianças, eu vivo a infância de outras crianças e eu tenho um amor muito grande por elas. Então, eu faço parte do Instituto da Criança, sou pediatra e vim aqui contribuir de alguma maneira, né? Muito Inclusive, bem. a gente trouxe a criança. Uma criança. A gente trouxe uma criança. Ilustrativamente, a Isis. Linda! Bem-vinda aí, você tá sempre aqui. Só queria lembrar, essa é a regravação desse capítulo, a gente gravou uma vez com a Tarsila, foi muito legal, aí eu perdi o negócio, eu apaguei sem querer. Então peço desculpa aos nossos ouvintes. Achei que você não ia querer revelar essa Não, revela informação todos por os aqui. problemas. E é uma lista longa, vai ter que ter muito capítulo pra isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos regravar hoje, vamos comentar de novo o capítulo. E eu gostaria de começar perguntando pra vocês o que vocês acharam desse capítulo, como que esse capítulo tocou o coração de vocês. Quem quer começar? Eu começo. Eu acho o capítulo emocionante, principalmente pela visão que ele apresenta sobre Jesus. Jesus como um professor, Jesus como aquele que ensina, que tem muito carinho em ensinar, que ensina de uma forma muito próxima ao que as crianças precisavam, né? Ele traz coisas muito profundas, ele traz ensinamentos muito profundos, mas de modo que as crianças compreendam, né? Muito simbólico. Eu acho o capítulo interessantíssimo. Que vontade de ser uma daquelas crianças, né? Acho muito legal, porque é a primeira pregação de Cristo na série e eles escolheram as crianças para ele começar, né? Isso é muito representativo em vários sentidos. A gente sabe que há pouco tempo as crianças... Temos a presença de cachorros também no nosso Especial. estúdio. Você vê, tanto que é Deixar profissional. virar mim os cachorrinhos também. Há pouco tempo as crianças têm representatividade, né? São vistas na sociedade. E isso com certeza não era diferente na época de Cristo, talvez até pior, né? Se tivesse num barco, eles não salvariam as crianças e os idosos primeiro, eles iam salvar quem produzia, os homens primeiro, e talvez mulheres em idade reprodutiva. Então as coisas mudaram muito de um tempo para cá, mas Jesus já viu o potencial desse ser, né? Desde esse E momento. outra coisa também que me chamou muita atenção é que não só Jesus se relacionando com as crianças com muito respeito, né? E realmente considerando cada fala, né? Não é aquela assim, não é um senta lá, Cláudia, né? De verdade, considerando as perguntas, interessado no que as crianças estão colocando, que é um movimento que eu vejo que tem mais atualmente, assim, né, de mudança no perfil da parentalidade hoje, de ouvir a sua criança, de considerar aquilo que ela está perguntando como algo realmente importante de ser considerado, etc. E ele com uma postura doce, aberta, acessível a todas aquelas crianças, né, além desse respeito e dessa interação com todos eles, em especial a Abigail, que leva todo mundo no barco, né? Uma das coisas importantes a gente entender também é que essa parte toda é uma imaginação dos produtores, dos roteiristas, e não está realmente lá no Evangelho, porque é uma parte pré ao começo dele, antes que ele começasse a pregar, que vai chegar lá no capítulo 4, as primeiras partes do Evangelho. Mas eu achei muito coerente, assim, né? Da forma como os roteiristas colocam a postura de Jesus, coerente com aquilo, o conteúdo do que sempre foi trazido, da Boa Nova,
Mas eu sempre, às vezes, tinha dificuldade de imaginar a postura de Jesus muito sério com as crianças, né? Uhum. Assim, e da forma como eles trouxeram, mesmo que ilustrativo, mesmo que de alguma maneira ali no lúdico, né, do cinema e tudo, eu achei que soou muito coerente. Eu Em também vários- achei muito bom e achei ainda que eles pegaram vários pedaços de outras partes do evangelho e colocaram ali pequenos, como se fosse assim, ele dando pequenas sementes do que um dia ele iria pregar. É a prece que ele ensina, eles a rezar. E na próprio Novo Testamento, né, no Evangelho, Jesus sempre dá prioridade para a criança, né, dá essa atenção, e isso é demonstrado também, né, nos textos. Uhum. Então, eu fiquei pensando que é bem adaptado para criança. A forma como eles fizeram, ele contava histórias, ele cantava, Usava de ele conhecimento da criança para poder trazer utilizava alguma coisa, justamente, né? O né? que a criança já sabia. E aí a gente pode trazer isso para o centro espírita, né? Como que é receber a criança no centro espírita? Tarsila tá aqui para contar isso pra gente. Tem como ensinar Cristo e espiritismo para criança? Nossa, gente. E como tem, né? Eu acho que falar de Jesus para criança é incrível. Eu falo que a espiritualidade ela nos inspira a todo momento. Seja para criança, para o adulto, para o idoso. Mas para criança, trazer aquele lado lúdico tem que ter muito do coração. Tem que ter muito amor na palavra. A criança, ela sente como a gente se expressa. Ela sabe se a gente está ali só para ler um texto ou se a gente está ali se entregando, mostrando que a gente conhece e fazendo de tudo para que ela entenda aquela passagem. Então, o fato de o terceiro episódio trazer as crianças, mostrar um Jesus interessado com o que elas trazem para ele e, ao mesmo tempo, mensagens lindas, reflexivas, que as crianças entenderam o recado. Uhum. Isso vem de encontro com o que a gente vê, né, atualmente, e da valorização da infância. Isso no centro espírita, a partir de quando que isso é estimulado? Tipo assim, a criança vai, com que idade que ela pode começar a entender alguma coisa e que compensa contar uma história, falar de Jesus? Na barriga da mãe. Eu acho que assim, a sementinha foi plantada, a gente já pode falar de Jesus para essa criança. Fazer uma oração com esse espírito, né, que foi preparado para esse lar, que vai recebê-lo. Já familiarizar esse bebê que vai chegar com um quarto que está sendo preparado com tanto amor. Fazer oração ali naquele quarto, um culto no lar. Já nomear esse espírito. Olha, meu filho, você é muito amado, muito esperado. Leia as mensagens, né? As parábolas espíritas, as parábolas de Jesus, tudo isso. Tem um depoimento que com o Theo, nosso primeiro filho, a gente chegou ao centro espírita com 7 dias de vida. Então, assim, fazendo tratamento espiritual, eu já estava na gestação, mas... Dentro da barriga. O Theo participou de corrente, viu, gente? Eu estava lá. Exatamente. Extrauterino foi 7 dias, né? Então, o espiritismo e a palavra do Cristo, ela é para todas as idades, até pro feto, pro espírito que tá ali, escutando o que a mãe fala, os batimentos do coraçãozinho da mãe, a voz do pai. Então, por que não falar de Jesus para esse bebê? Até hoje eu ainda lembro de algumas aulas de evangelização que eu tive, que foram muito bem feitas. Eu lembro de aula do tio Hélio, eu lembro de algumas aulas da minha mãe, que ela deu, assim, que foram muito bem feitas, que a história envolveu, e que houve música, e foi um trem muito bem preparado, e tudo construía por um sentido. E, ao mesmo tempo, eu participei, ou com as minhas filhas, ou já vi acontecer também, de uma ideia de que não, nós vamos aqui só distrair as crianças, joga uns brinquedinhos pra ela e essa é a evangelização, vai ficar distraindo. Nossa, jogar um brinquedinho lá, não incomoda os adultos aqui não deixa os adultos na palestra. Estudarem. Deixa os adultos estudarem, como é que é? Qual que tem que ser a ideia do processo? A evangelização é um planejamento. É uma aula, né? Então, assim, a gente tem pedagogos incríveis, professores maravilhosos que se dedicam em montar esse plano de aula da forma mais lúdica para cada criança. Tem trabalhando com Jesus, né? Que são trabalhos manuais que as crianças preparam de acordo com a temática daquela aula. Tem músicas, historinhas. Tem isso lá no capítulo, tá? Ele coloca eles para ajudar.
né? Sim, Ali. ele fala, ó, vocês estão aqui, então vocês vão trabalhar comigo, né? E é interessante porque isso no programa, né, no programa Alta de Souza, essa questão da evangelização, opa, vamos falar aqui ao microfone, mais interessante, né? Na evangelização, o trabalho com a criança ele é tão valorizado que nós temos o programa do Bom Samaritano infantil, né? Que a criança ela é levada a trabalhar, né? A auxiliar nas atividades ali da evangelização, né? Do centro espírita, e o quanto isso é importante nessa formação desse cristão, né? Nós estamos falando da formação de um cristão, de uma pessoa de bem. Eu tenho uma pergunta pra você, Cal, a Tarsila, a Gabi pode ajudar. Todo mundo, né? Vamos ver. A gente aprende que nós somos espíritos, que a gente desencarna e reencarna. E aí a gente precisa passar pela infância, né? Qual que é a utilidade? Aqui, ó, uma pergunta do Livro dos Espíritos. Qual que é a utilidade da gente passar pela infância? Por que nós temos que passar pela infância? Então, eu vou fazer aquela citação direta, né? Aquela citação direta que a gente faz geralmente. Eu sei de cor, mas eu quero ler para vocês. Você vai dar Olha oportunidade, só, né, pro Cal falar. Exatamente. Então, quem está falando agora? Os espíritos, não é mais o Cal. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante o período da infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Então, a criança, pelos ensinos espíritas, né, ela não é vista simplesmente como em outros momentos da história, como um mini adulto ou, né, como uma tábua rasa, né? É um espírito que é dotado de outras encarnações, né? Tem histórias ali, mas que está mais sensível naquele momento, enquanto espírito, para receber essas novas impressões positivas. Né? É o momento de oferecermos... Plantar sementes. Essa palavra eu acho muito interessante, né? Plantar sementes. É interessante porque as crianças ali do episódio, elas são muito curiosas. Né? Elas perguntam... Para mim, uma das melhores perguntas é: cadê seu pai? Quem é o seu pai? E Jesus responde sabiamente... ele constrói coisas, né? Ele construiu o mundo. Não fala assim, mas dá a entender. Tanto José quanto Deus constroem coisas, né? E ele podia falar tranquilamente também, ele tá no paraíso, ele está in the heaven, né? No céu. Por quê? Porque os dois estão, né? Também. Os dois estão. Deus. Mas é muito interessante porque Jesus responde, ele sacia essa curiosidade, assim como o processo da evangelização infantil. Exatamente. Eu acho que plantar sementes é muito importante, até quando a gente fala de outra parábola, né? Que é a do semeador? Semeador. Isso, a do semeador. Por quê? Porque a criança, ela é a terra fértil. A infância é o período mais propício para que essa semente chegue até o coração da criança. Em algum momento da vida adulta dela, essa semente vai fazer a diferença, né? Vai virar aí e dar os seus frutos. E também, além dessa sementeira, né, dessa boa terra, existem também na nossa vida adulta, né? Na nossa vida adulta. Então, não é porque é uma criança que a gente vai ter que falar de coisas simples e vulgares e que ela não vai entender. São espíritos milenares que já tiveram diversas experiências. Então, às vezes, muitas crianças entendem muito mais do que muitos adultos. Hoje a gente estava lendo, inclusive, a mensagem do Pequeno Morto, que é a história de uma criança que desencarna, ele tinha 11 anos, né? 14. Nossa, então não é tão criança, já é adolescente, né? E uma das questões que ele fala é que quando ele questionava sobre a morte para os pais dele, eles falavam, não, esquece, você não precisa saber disso, né? E a gente precisa falar disso com criança, né? Elas precisam conhecer isso. Eu estava também estudando alguns artigos que foram feitos sobre a religiosidade e saúde. E isso já está bem comprovado também, demonstrando que as crianças mais religiosas, que frequentam mais o templo religioso,
elas têm menos ideação suicidas com o tempo, elas são mais felizes, melhor bem-estar, menos depressão. Então, já existem essas associações muito fortes em adultos e cada vez mais forte em crianças também. Inclusive, tem um muito interessante em que a religiosidade dos pais influenciam em menor chance de suicídio das crianças. A importância que os pais dão para a religião influencia na chance daquela criança suicidar com o tempo. Então, Às vezes a pessoa fica, não, quando ela crescer que eu deixo ela escolher, eu vou deixar pra lá Jesus depois, ou quando ela crescer que ela vai escolher a religião dela. Só que é um momento em que se você não coloca essa semente, se você não traz uma questão do sagrado, a criança fica com mais chance de sintomas depressivos depois, de ideias de suicídio. Então você está tirando a chance do seu filho de ter a sensação de consolo, de amparo, que é a certeza de ter um pai lá em cima olhando por ele, cuidando dele. Jesus, né? Amado, de ter a presença de Jesus na vida dele. Então, nossa, meu filho depois quer escolher outra religião. Tudo bem, se ele quiser mudar é outra coisa. Mas coloque desde cedo as ideias religiosas como uma salvaguarda para o seu filho, como um lugar onde ele possa cair em momentos de dor, ele poder ter aquela confiança, aquela sensação de que as coisas são justas, que existe uma ordem no universo. E assim, a infância ela é mágica, né? Então a criança ela tem mais facilidade de entender esse abstrato quase que mágico na cabecinha dela, mas que é real, do que um adulto que já tem uma vivência às vezes tão cartesiana, tão preto no branco e matemática. Então acho que não falar de Jesus, não falar da espiritualidade, do mundo espiritual, neste período tão propício é também perder uma excelente oportunidade. Muito bem. Eu acho que, voltando a falar dos símbolos, né? Mais ao final do episódio, gente, não necessariamente está acabando aqui, mas ao final do episódio Jesus deixa um presente pra garotinha, né? Gente, fugiu Abigail, muito obrigado. Depois ela vai conhecer o Estevão, o Paulo de Tarso. Eu acho que você está confundindo as histórias, mas tudo bem. Inclusive, leiam Paulo Estevão, né? Fica aí. Inclusive, também deixe, nesse momento, o seu like no nosso vídeo. Tipo, nada a ver com nada, mas ok. Voltando, Jesus deixa um presentinho para criança, igual você vai deixar o like, entendeu? Era essa a ligação. Tá. É muito interessante a gente pensar que os ensinos de Jesus são realmente presentes para nós. Jesus deixa um presente porque ela não tinha condições, talvez, de ter aquele brinquedo, mas também é simbólico no sentido de o que será que presente Jesus está deixando nos nossos corações? Né? E nós temos condições de acessar esses conhecimentos. Né? Então acho que a gente precisa também refletir sobre isso, sobre esses ensinamentos, sobre esses presentes que Jesus está deixando para cada um de nós. Afinal de contas, sabendo que nós somos espíritos aí milenares, nessa nossa caminhada nós estamos saindo aí de um processo de infância espiritual e tendo aí uma certa vontade de melhorarmos, de deixarmos esse homem velho de lado. Então, nós também somos crianças, né? Um pouco. É a hora de na nossa caminhada somos crianças, na nossa né? caminhada. Então, tá na hora de nós aprendermos. E uma coisa que chamou atenção nesse capítulo, que a gente comentou da outra vez que a gente gravou, é que a Abigail, ela trouxe amigos, né? Ela veio, viu que era legal, que era bom, que era interessante e foi agregando, né? Cada vez voltando com mais pessoas. E essa foi uma reflexão que a gente fez em relação ao quanto a gente divulga essas ideias para os nossos amigos, se a gente deixa só pra gente, né? Deixa só pra gente, se a gente tem feito esse papel também, né? Se é algo que me faz tão bem, porque me faz muito bem, faz bem para vocês? Muito. Muito, nossa. Se é algo que me faz tão bem, se eu tenho divulgado, se eu tenho agregado, né, trazendo outros colegas também, se eu tenho divulgado essas palavras de consolo. É o que nos sustenta, né, assim, nos momentos difíceis. Então, temos que dar esse suporte para as crianças. Assim, não fazer isso é uma omissão. É a gente deixar de oferecer um socorro para alguém que pode estar precisando muito. Então, essa reflexão muito legal, Lu, de pensar assim, como que
será que a gente realmente tem encontrado em Jesus essa sensação de felicidade e de vontade imensa de compartilhar aquilo? Porque isso acontece quando a gente está transformando também. Quando a gente está meio parado, quando a gente não está fazendo muitas coisas, a gente não está sentindo empolgação, a gente não está sendo cristão com a mesma tipo de vivacidade que a Abigail demonstrou durante o capítulo. Agora, quando a gente está achando interessante, a gente está aprendendo, está melhorando a nossa vida, aí o próximo passo é a gente compartilhar, chamar as pessoas com o coração aberto, trazer uma força diferente na hora do convite também. E é óbvio, fazer com que a atividade dela ali, ao conhecer o Cristo, a forma como ela conhece o Cristo, seja uma experiência legal, seja uma experiência boa, adaptada à necessidade dela, adaptada com o que ela está vivendo, que o Espiritismo pode oferecer. Né? Com as palavras que ela entende, né? Então, acho que isso é muito importante também no capítulo. Trazer Jesus para a realidade daquela pessoa que a gente está falando de Jesus. E ele fez isso muito bem. Ele falou com as palavras das crianças. Ele soube entender o contexto de vivência. Uma parte que eu achei importante do capítulo é quando ele fala sobre a expectativa de quem vai ser o Messias. Ele começa a conversar com ele. O fariseu lá da nossa aldeia falou que ele vai ser um grande líder militar. E aí ele traz uma citação do Velho Testamento que é de quem que é a vingança? Né? A vingança de Deus. E aí, de vingança de Deus, a justiça de Deus. Então, ele de uma forma muito sutil, ele fala assim, olha, às vezes pessoas muito inteligentes não são tão sábias. E é porque tem isso aqui no Velho Testamento, né? Que a vingança, a justiça será minha, meu Deus não vai vingar ninguém. A justiça será minha. Então aí ele já traz um novo ensinamento, já está colocando ali, preparando e testando, como que testando tudo que ele vai ensinar depois para os apóstolos, que ele vai passar com as pessoas. Então, nesses primeiros capítulos, alguma pessoa que começa a assistir, ela fala, nossa, mas cadê a parte de Jesus, cadê a parte dele pregando? Calma, capítulo 4, é o próximo. E aí realmente fica ainda mais empolgante, mas eles estão lançando ali os fundamentos básicos que vai deixar tudo tão interessante a partir daqui. Por que aquilo é tão importante? Por que aquilo é tão forte? E fazer parte dessa comunidade. E aí eles encontram ele comendo, ele trabalhando, ele tentando fazer as coisas. E ele ensina, desde o começo, também os costumes hebreus, judeus. Sim. É de lavar as mãos, o costume da primeira prece do dia, que ele faz repetir, mas depois ele ensina uma nova prece. Então, toda hora, resgatando a primeira revelação e trazendo a segunda revelação, que é a mensagem de amor dele mesmo, né, do Cristo. E é tão importante nós sabemos, né, o Espiritismo coloca a importância da prece para cada um de nós, né, e para a criança também é importantíssimo, né, saber fazer a prece, se colocar em contato com um plano maior, se colocar em contato com os bons espíritos. Tanto é que na evangelização a gente costuma repetir, né, a oração para a criança, que a criança faz, justamente para ensiná-la. Valorizar, né? as palavras que ela usa, né? Valorizar. E é tão bacana ver criança fazendo prece. Muito. Eu acho que tem um grau de sinceridade, né? Abençoe o meu cachorro, né? E é isso. E o que é a prece, senão essa conversa sincera com Jesus? Né? Tinha uma época que o meu cachorro fugia muito daqui de casa. E a Aurora começou a pedir na escola que abençoe para que o Luke não fuja. E aí depois vários pais começaram a mandar mensagem, olha, meu filho aqui em casa reza todo dia pro Luke não fugir de casa. Então todos os coleguinhas dela na escola, que ela estuda, numa escola espírita, né, começou a rezar pro Luke não fugir de casa. Funcionou, gente. Ele nem tem fugido mais. Graças a Deus. Mais alguma lição? Vocês estão lembrando do capítulo? Alguma parte que vocês lembram? A Gabi, a hora que conseguiu fazer a neném dormir, deixou cair um negócio, fazer um barulho. Eu tenho uma questão genética importante, gente. Uma coisa que eu lembrei aqui, naquele brinquedinho que ele deixou, ele coloca aquela frase, lembrei sim, eu li no meu computador, na verdade, né? Eu só não tenho computador aqui, tô olhando. Ele coloca uma frase no final pra ela, que eu não vim apenas para os ricos. Uhum. E aí eu achei bem significativo esse símbolo que eles colocaram. Esse porque ela apenas falava, é muito importante, né? Ela falava, esses brinquedos que você faz são só de crianças ricas.
relíquias, eu não tenho um desse, né? E ele vai e deixa e escreve isso. Ele veio também para os ricos, para os pobres, qualquer Pra pessoa todos. que queira abraçar E ele. é esse o ensino, né, do Cristo. Ele veio para todos. Todos que queiram abraçá-lo, todos que queiram seguir os ensinamentos dele, é democrático. Né? Ele está ali para todos nós. Ele, na verdade, ele fala que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. E quem somos nós nesse planeta de provas, expiações, transição para regeneração? Somos esses, né, doentes da alma que estão buscando a cura. Né? Então, Exatamente. somos todos nós. Jesus veio para todos. Ponto. E é interessante, só uma coisa que me chamou a atenção é que esse capítulo ilustra o quanto o trabalho do Cristo era constante. E aí a gente tem ali o principal momento dele dos 30 aos 33, que seja, né, do trabalho mais intenso, mas o quanto ele foi realmente disseminando em todos os campos, para todos aqueles que o buscavam ou que ele encontrava, entendendo que talvez ele tinha realmente um momento e uma janela para fazer isso, né? Porque provavelmente a nível espiritual ele entendia que a partir do momento que ele começasse a pregar realmente, aquilo ia ter um tempo curto ali, né? De tolerância coletiva do momento para que aquilo pudesse ser disseminado. Então, eu achei que ilustrou de uma forma bem bacana também, não só a parte com a criança, mas o quanto ele, em todas as oportunidades, ele trazia boa nova, né? Muito bem, mais alguma coisa, pessoal? Eu queria dizer uma coisa. Eu queria pedir para os pais conversarem com seus filhos. Nós não sabemos quem são os espíritos que Deus encaminhou para o nosso lar. Então, quem sabe? Eles não têm grandes sabedorias, grandes ensinamentos, né? Para nos dizer, até mesmo para cooperar com o nosso crescimento. Não é só o pai que coopera com o crescimento da criança. Vocês já refletiram sobre isso? A criança tem um papel ímpar no desenvolvimento de cada família. Desde o começo do nascimento eles já nos ensinam que a gente não precisa tanto do sono, por exemplo. Né? A gente consegue Um ser humano consegue viver com 2 horas de sono. Mas é uma conversa, é um diálogo, não um monólogo. Isso, exatamente. Né? Eu acho que a gente precisa... A Tarsila trouxe isso de uma maneira muito interessante, né? Porque o Cristo faz isso. Ouvir aquelas crianças. Ouvir. Não só falar, não só despejar uma série de conhecimentos, enfim, de conceitos e preconceitos, mas ouvir o que essa criança também tem de necessidade, o que ela tem para ensinar. A valorização das coisas pequenas, né? Olhar as flores, a grama, uma formiga que anda, que eles têm um olhar tão, tão bonito da natureza, da vida. E dá para ensinar tanto, né? Sobre Deus, sobre as Deus. leis. Eu acho que essa parte que eu queria ler do Livro dos Espíritos fecha muito com o que vocês estão trazendo aí. Olha, a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Então, acho que fica esse nosso pedido, que a gente falou tanto, né? De que evangelizem seus filhos, conversem com eles, né? E é o momento de plantar essa sementinha que a gente falou tanto por aqui. Com certeza. Pra gente despedir, eu queria propor pra vocês o seguinte. Cada um lembrar de um livrinho, uma história favorita pra indicar pro pessoal pra ler pras crianças. Vixe, Maria. Lembrar eu de tenho. um. Vou começar com um aqui. O Carneirinho Revoltado. Nossa, esse eu A amava. Eu amava essa muito. história, as meninas Eu não adoram também. Timbolão. Direto eu ficava pensando, trocando minha pele também. Se eu podia trocar minha pele, eu já entrava pro lado do superpoder, essas coisas. Ó, na minha infância, Timbolão, eu tinha até medo, assim, né? Porque é uma história muito triste, né? No final Mas é fica só um, trágico, só um, né? você escolheu o Timbolão. Ah, deixa eu fazer Escolheu o propaganda. Timbolão. Tá Eu bom. faço propaganda. Quer ver? Não Ela pode vai falar, amor. Ela vai Não, falar imagina. o que eu quero. Fala mais um, qual que você ia falar?
Eu ia fazer propaganda, mas foi depois de adulto. Minha mãe, escritora maravilhosa da infância. Mãe, te amo. Faz a página dela, qual que é o livro? Já escreveu vários livros junto com o tio Hélio, que é o ilustrador. Mas Então, ela... Escolhe um dela. Fala Escolhe um aí. dela. Não, um que me marcou. Eu amo muito- Canildo! Peraí, Falou. falei! Porque a minha mãe era dessas, me colocava pra pagar mico, a gente fazia o teatro Eu acho que do os Canildo que estão pras aqui. crianças. Gabi, você já fez o Canildo? Teatro? É. Não. Eu fiz o Canildo, a Luana fez o Canildo. Já fui a minhoquinha. Né, a gente, enfim, é uma história muito interessante, justamente porque ela ensina por meio de Humildade. símbolos, né? Humildade, né? A viagem do trenzinho. Transformando sentimentos, toda a coleção. O dia mais lindo da Terra. E depois vem todos. E a Ah, gente. Era pra ser um livro, você já Gente, falou. vai, vamos Não, lá. tem, Coleção inteira. naquela coleção de Natal, coletânea, né? De Natal, de textos de Chico, né? Tem algumas histórias infantis muito interessantes ali, como um conto de Natal, né? Aproveitando, nós estamos perto, né? De Natal aqui a gravação, tem um conto de Natal ali e é linda a história. Pode ser bem. contada para criança. Eu tive E que você, pesquisar. Gabi? Ou Tarsila? Pode falar, Gabi. Pode falar. Porque eu tive que pesquisar pra lembrar. Eu lembrava da história de um peixinho vermelho. Ai, é lindo. É do peixinho Eu te- vermelho. A Gente, grande vermelho jornada que do contou foi o peixinho André Luiz, não vermelho. foi? No Libertação? Eu acho que é. É psicografado também? Ou não? É porque assim, André Luiz tem a história do peixinho vermelho no Libertação. Isso é certo. Só que. É a Pode mesma. falar. Não, É a acho que é a mesma? mesma sim. Uhum. Tá, beleza. Eu lembrei Eu ia dessa. Adaptada pra falar criança. também do grilo perneta. Ó, mas Quem a- lembra dessas? Fala 10 livros. Ela uma que eu empolgou. gosto muito e os meninos gostam muito da história é da Egolanda, que eu tô tentando. Castelo de Açúcar. E tinha uma musiquinha que o público fez, né? A Egolanda está se afogando. Então eu lembro muito que tinha essa fala assim, bem aguda, assim. E era uma história muito legal. E os meninos, já contei isso uns milhares de vezes, a mesma história para os meninos. Aí eles vai escutar essa história também. E eu gostava muito dessa história. Tudo bem. Então, para você que quer fazer com que sua criança conheça as lições de Jesus através de histórias de uma forma leve, ficam algumas dicas aí para vocês. Muito obrigado por ter participado. Um grande abraço. Muito obrigado também ao Mundial do Espiritismo por divulgar esse trabalho. E não se esqueça de participar dos próximos também. Coloque seu comentário, faz toda a diferença. Se você assistiu, coloque um comentário aí para nós, que vai fazer muita diferença. Vamos ficar muito felizes de saber e compartilhar com você e poder também fazer uma comunidade juntos. Então, tchau para vocês. Até a próxima. Fala tchau. Tchau, gente. pessoal. Um abraço. Até mais. Até a próxima.